Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos falar no nosso conteúdo e o nosso detalhamento. Objeto de conhecimento será volume de esfera. O detalhamento, situações, problema envolvendo o volume de esfera. Muito bem, então a gente vai verificar aí como se faz para calcular o volume de uma esfera. Então acompanhe comigo. Muito bem, então na aula nós veremos o volume da esfera, né? A esfera que é aí um sólido geométrico e tem aí essa fórmula para o cálculo do seu volume. Vamos então verificar aí o que diz a nossa fórmula, né? A gente tem aí VE, que seria o próprio volume da esfera, é igual a 4/3 vezes π vezes r ao cubo. Esse r é o nosso raio da esfera. E o π é aquela constante que já conhecemos, podemos utilizar 3,14 para ter o resultado do volume da esfera mais aproximado possível, ou a gente utiliza o π igual a 3 para facilitar os cálculos, né? O número inteiro 3. Mais fácil calcular aí do que 3,14, aí o número na forma de decimal. Então essa aí é a nossa fórmula para o cálculo do volume da esfera. Esse 4/3 aqui, ele é fixo da fórmula. Então, em todo o cálculo do volume de uma esfera, a gente vai precisar colocar aí esse 4/3 multiplicando o número π, multiplicando o raio elevado a 3, né? Raio ao cubo. Então, importante relembrar que quando a gente tem r ao cubo, né? O raio ao cubo, a gente vai multiplicar aí raio vezes raio, né? Então, a gente vai multiplicar o r por ele mesmo 3 vezes, porque eu estou dizendo aqui na fórmula que ele é ao cubo, justamente por se tratar de um volume da esfera, que é um sólido aí, ele é tridimensional, né? Então, a gente precisa calcular com o raio elevado ao cubo. Então, o volume da esfera é igual a 4/3 de πr ao cubo. Tá bom? E a gente vai treinar um pouquinho aí agora, vendo alguns exemplos. No nosso primeiro exemplo, diz o seguinte: ache o volume de uma esfera quando... Aí temos duas questões aí. Quando um raio medir 12 centímetros e na letra B, um diâmetro medir 10,2 decímetros. Então, olha só. Você já sabe aí, né? A gente já viu qual é a fórmula para achar o volume, né? Como é que a gente faz para calcular o volume? O volume da esfera vai ser 4/3 multiplicado pelo π, número π, multiplicado pela medida do raio ao cubo. Então, a nossa questão aí, a letra A, ele já me dá a medida do raio. Ele diz que o raio mede 12 centímetros. O que eu vou fazer para calcular esse volume? Eu vou somente substituir, né? No lugar do raio, eu vou colocar a medida que o problema me deu, que é 12, e vou elevar esse 12 ao cubo. Não vamos esquecer de elevar a medida do raio ao cubo. E também eu posso substituir esse π aqui por 3 ou 3,14, ou ainda eu posso deixar o π do jeito que está aí na fórmula sem fazer essa multiplicação, né? Em alguns exercícios ou alguns exemplos, a gente vai ter um volume escrito no final π, né? A gente sabe que a gente tem aí o π não calculado quando ele aparecer ali na resposta. Eu vou mostrar para vocês aí os dois casos. Então, a gente vai agora calcular esse volume aí dessa esfera que tem um raio medindo 12 centímetros. Então, olha só. Na letra A, a gente tem um raio
de 12 centímetros. Então, só relembrando, né, que a gente tem uma esfera. Olha só, vou desenhar aqui para vocês a esfera, né, mais ou menos, porque a esfera tem volume, né? Então, é uma imagem com 3 dimensões, eu não consigo desenhar aqui ela no plano, né? Então, mais ou menos aqui para dar uma ideia de esfera aqui para vocês, coloca essa elipse aqui dentro dessa circunferência, né, para ela dar uma ideia de 3D. Então, o que seria o raio? A gente já sabe que o raio é a medida que sai aqui do centro da figura, né, dessa esfera, e ela vai até qualquer um dos pontos da circunferência. Então, a gente tem aqui, pode ser aqui o raio, ou pode ser para cá, o raio é a mesma medida, ou ela pode ir até aqui, né? Que é a ideia de 3 dimensões, né? Esse raio aí parece menor, mas ele tem a mesma medida, porque a gente está desenhando aqui. Então, essa medida aqui que é o raio. Ou seja, eu já tenho a informação que eu preciso para calcular o volume da esfera. Olha só uma informação vai ser necessária para calcular o volume de uma esfera, né? E o volume a gente já sabe, né? Tudo que fica aqui dentro, né? Do que seria uma esfera, um exemplo aí a gente pode dizer uma bola, né? Qualquer bola aí, né? Sendo com esse volume, né? A gente vai ter uma esfera, bola de futebol. Enfim, todas as bolas aí, até o planeta Terra nos lembra uma esfera, né? Só não é uma esfera totalmente porque ela é achatada aqui nos polos, né? A gente sabe que a Terra ela tem um achatamento aí nos polos, então é quase uma esfera, nos lembra uma esfera, mas não é perfeitamente aí uma esfera. Então, para calcular o volume dessa esfera que tem o raio medindo 12, então aqui, ó, o raio dela mede 12 centímetros. Se mede 12 centímetros, eu já sei que meu volume vai ser em centímetros cúbicos, né? Lembrando de colocar também aí esse volume. Então, a fórmula, volume é igual a 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então, eu vou substituir agora o valor que a gente tem do raio. Então, o volume vai ser 4/3. Vejam que eu vou repetir o π, ó, porque eu posso substituir ou não, né? Nesse caso, eu não vou substituir, só para vocês verem como que vai aparecer o resultado. Aí, eu multiplico pelo 12, que é o meu raio, e elevo o 12 ao cubo. Então, o meu volume vai ser 4/3 de π. E aí, eu preciso fazer essa conta aqui, ó. É 12 vezes 12 vezes 12, né? Aí a gente vai usar até uma calculadora para ajudar aí nesse cálculo, né? Que o objetivo não é fazer o cálculo, e sim calcular o volume, né, da esfera. E 12 vezes 12 é 144. Vezes 12 vai dar 1728. 1728. Ok. Então, o que significa? Que eu tenho 4/3 de π multiplicando 1728. Tem uma fração multiplicando aí um número que está na forma inteira. Como é que eu faço essa multiplicação? Muitos alunos vão chegar aqui e vão se confundir, só porque tem esse π aqui, já não vão mais saber fazer a conta. Mas olha só como é que a gente vai fazer. Somente multiplicar aqui o 4 vezes 1728 e o 3, ele multiplica aqui, né, um número 1, que a gente sabe que todo número tem um número 1 no seu denominador. Ou seja, é o mesmo que repetir o denominador na resposta, né? Então, só para facilitar aí, a gente vai fazer esse cálculo. 4 vezes 1728 dá 6.912, né? Então, 6.912. Note que eu só fiz o cálculo de 4 vezes 1728. O que eu faço com esse π aqui? Eu só repito, né, ao lado do meu 6.912. Vou colocar aqui o π. E tudo isso eu vou dividir por 3. Ou seja, o meu volume vai ser 6.912 dividido por 3. E o meu π vai permanecer ali.
né? Só para vocês verem como é que a resposta aparece em função de π. E a resposta vai ser 2.304. Então, eu tenho aqui 2.304. E aí, eu repito o π, né? Lembrando que esse resultado, ele é em centímetros, né? Então, eu tenho que adicionar aqui, ó, centímetros cúbicos. Né? Esses centímetros cúbicos, ele vem aqui no meio desses cálculos, né? Mas eu não estou colocando a unidade de medida para vocês visualizarem melhor. Mas ele vem daqui, ó, desse 12 centímetros aqui, que é o raio, quando eu elevo ao cubo, vai ficar 1.728 centímetros ao cubo, né? Então, daí que veio o nosso centímetros cúbicos, tá bom? Aí, olha só, eu tenho essa resposta aqui, ó, 2.304 π centímetros cúbicos, ou se você preferir, ou se na resposta, na opção de resposta, tiver calculado o π, basta você multiplicar aqui, ó, 2.304, ó, você pega os 2.304 e aí você multiplica pelo valor do π. Se a questão estiver dizendo que o π é 3, você vai multiplicar por 3. Se a questão estiver dizendo que é 3,14, ou se ela não estiver dizendo nada, aí você pode multiplicar por 3,14, tá bom? Aí esse resultado vai ser um resultado mais preciso de 7.234,56. E agora, qual é a unidade de medida? A mesma, centímetros cúbicos. Então, vejam que aqui, de azul, eu multipliquei o π. E aqui de vermelho, eu não multipliquei o π. Então, a diferença entre um resultado e outro é a multiplicação pelo π aqui. Mas as duas formas estão corretas. Vai depender aí do que estiver pedindo na questão, ou de como você pretende realizar o cálculo, né? Então, significa que o volume dessa esfera aqui, né, que tem um raio de 12 centímetros, é igual a 2.304 π centímetros cúbicos, ou a mesma coisa seria 7.234,56 centímetros cúbicos, né? Importante sempre colocar aqui a unidade de medida que a gente está utilizando, tá bom? Então, como vocês viram aí, para a gente calcular o volume da esfera, eu só preciso a medida do raio, tá bom? Então, uma esfera, se você tem aí a medida do raio, né, você aplica na fórmula e faz todas essas contas que a gente fez para chegar aí na medida do volume, né? E aí vocês viram que eu posso deixar com π lá na resposta, ou posso multiplicar essa resposta aí pelo π, e aí ele já vai sumir, né? Porque a gente já vai multiplicar, e sempre lembrar de colocar a unidade de medida, tá bom? Então, vamos ver mais um exemplo aí envolvendo o volume da esfera. Então, na letra B da questão, ele fala o seguinte: B, né, acha o volume de uma esfera quando um diâmetro, olha só, essa palavra aqui, ó, diâmetro, medir 10,2 dm, né, que é de decímetro. Então, na minha fórmula aqui da esfera, né, vocês precisam gravar aí essa fórmula, né, não tem muito jeito, 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Tem algum diâmetro escrito nessa fórmula? Não tem. Esse 2 vezes aqui o raio vai ser o diâmetro. Então, quando eu tenho a informação do diâmetro, eu só preciso dividir o diâmetro, a medida do diâmetro, por 2. Então, lembram, o raio é menor que o diâmetro, tá bom? Raio é metade do diâmetro. A gente pode até pensar assim, ó, para você não se confundir. Será que é o diâmetro que é menor que o raio ou o raio é menor que o diâmetro?
Então, se você pensar na palavra raio, né? Só uma dica aí, a palavra raio tem 4 letras, né? Então, a palavra raio é menor que a palavra diâmetro, certo? Então, o raio ele vai ser menor que o diâmetro, né? Menor quanto? A metade. A gente já viu aí em outras aulas que é menor, o raio é menor, ele é exatamente a metade do diâmetro, tá bom? Então, só uma dica aí para você gravar aí, né? Quem pode ter dúvida aí de pensar se é o raio é menor que o diâmetro ou o diâmetro menor que o raio. Então, lembre aí sempre, raio é menor que o diâmetro. Então, dividindo esse diâmetro por 2, eu vou ter aqui 5, né? A metade de 2 é 5,1. Ou a metade de 10 é 5 e os 2 décimos aí, metade de 2 décimos é 1 décimo, né? Então, eu tenho 5,1 decímetros. Então, agora eu já tenho a medida do raio, é só aplicar na fórmula, como a gente fez na letra A. Então, agora o meu raio é 5,1 decímetros. A gente já sabe que no final a gente vai ter a resposta em dm, né? Então, olha só, na letra B eu tenho um raio aí igual a 5,1 decímetro. Agora ficou fácil, né? Só colocar na nossa fórmula do volume. Então, é 4/3, vejam que é fixo, 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então, agora a gente vai só substituir aqui esse raio por 5,1. Então, o volume vai ser 4/3 de π vezes 5,1. Aí eu vou colocar em parênteses aqui, né? Elevado a 3. Você pode colocar em parênteses ou não. A gente põe em parênteses para ficar mais organizado, né? O cálculo. E agora a gente já só basta fazer aqui todo esse cálculo, né? Lembrando sempre aí, não tem desculpa de não lembrar que esse cubo é a multiplicação do valor por ele mesmo 3 vezes. Então, 5,1 ao cubo vai ser 5,1 vezes 5,1 vezes 5,1. Vai ser 3 vezes porque eu estou calculando o volume. Se você calcular só 5,1 vezes 5,1, seria alguma coisa relacionada à área, né? Que a área tem 2 dimensões, mas o volume são 3 dimensões. Então, é sempre o valor do raio multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, o meu volume vai ser 4/3 de π. Aí eu tenho aí 5,1 vezes 5,1 vezes 5,1 dá 132,65, né? Aproximando aí esse resultado. 0,65. Ok. Então, agora, novamente, a gente chegou naquela mesma multiplicação, né? Onde eu tenho que multiplicar aqui, ó, 4/3 por 162,65. Como é que a gente fez lá no exemplo A? Multiplicamos o 4 pelo número aqui, 162,65. E esse 3, ele multiplica um denominador aqui, né? Que a gente não está vendo, mas existe aqui o denominador 1. Como sempre vai ser 1 embaixo de qualquer número inteiro, então é o mesmo que repetir o número 3, tá? Aí só uma correção aqui que é 132. Falei 132 e escrevi 162. Então, 132,65. Então, meu volume vai ser 4 vezes 132,65 dá 530,60. Então, 530,60. Eu posso deixar só 6 aí, né? Sobre 3. E o meu π, né? Eu não fiz nada com ele, então eu só repito aqui do lado do cálculo. Aí agora eu vou fazer essa divisão. 530,6 dividido por 3 vai dar igual a 176,65.
87, né? Aproximando aí o resultado, π. Então, veja que aqui também eu deixei com π, né? Se a gente quiser multiplicar esse resultado pelo π, a gente vai multiplicar aí ou por 3 ou por 3,14. Então, aqui, ó, vou multiplicar por 3,14 para ficar bem mais aproximado para vocês, tá bom? Que aí vai dar 555,36. Aí, qual é a unidade de medida? A gente está trabalhando com raio em decímetro, então é decímetro cúbico, tá? Aí está o volume, então, dessa esfera quando o raio for de 5,1 decímetros, tá bom? Então, agora a gente vai ver mais exemplo para fixar, né? É bem fácil calcular esse volume, mas a gente vai continuar vendo exemplos. O exemplo 2 me diz o seguinte: determine o raio de uma esfera sendo 288 π centímetros cúbicos o seu volume. Opa, agora tenho diferente aí no exemplo, né? Porque ele quer que eu determine o raio. Então, eu não tenho o raio, mas eu tenho o volume. Eu preciso ter o volume se eu quiser encontrar o raio. E se eu quiser encontrar o volume, eu preciso ter o raio, entende? Então, o meu volume, ele diz que é 288 π centímetros cúbicos. Olha só como eu tenho informação com o π aqui, ó. Eu nem calculei, não foi nem calculado o π, né? Então, ele se manteve aí na resposta, como eu mostrei para vocês nos exemplos anteriores. Como eu vou calcular o raio? Usando a mesma fórmula, só que agora eu vou substituir o que eu tenho, né? Eu não tenho mais o raio. Então, o meu raio ao cubo não vai ser substituído. Eu vou substituir o volume. Eu vou substituir por 288. 288 π, tá? Eu não vou usar a unidade de medida aqui para ficar mais fácil, mas esse π aqui você tem que colocar, porque ele é um número, né? A gente sabe que ele é um número que é irracional, então ele vem junto com a resposta. É igual a 4/3 de π vezes raio ao cubo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar os π's aqui, ó. Esse π cancela com esse π. E aí eu tenho essa multiplicação aqui, ó. 4r ao cubo sobre 3. Então, 288 é igual a 4r ao cubo sobre 3. Agora eu tenho várias formas de resolver aí essa igualdade, né? Eu posso multiplicar aqui, ó, 288 por 3, porque como ele está dividindo do lado direito, quando eu passar para o lado esquerdo, eu vou multiplicar. Então, eu posso multiplicar 288 vezes 3 para chegar no resultado, né? Então, eu tenho aí 288 vezes 3 dá 864. Vou continuar bem aqui, ó. 864. Isso vai ser igual a 4π, ou 4r ao cubo. Π eu já cortei, né? Então, olha só, agora eu já sumi o meu 3 aí de denominador, né? Então, eu tenho 864 igual a 4r ao cubo. E agora, então, se eu trocar aqui de lado, para você visualizar melhor, é a mesma coisa, né? 4r ao cubo igual a 864. Então, esse 4 aqui, que está multiplicando r ao cubo, ele vai passar para cá, para esse outro lado, dividindo. Então, como ele está multiplicando aqui do lado esquerdo, quando eu passo para o outro lado, é a operação contrária, ou seja, dividindo. E eu vou dividir justamente porque eu não quero saber o valor de 4r ao cubo, eu quero saber só o valor de r, tá bom? Então, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar só r ao cubo, que vai ser igual à divisão aqui de 864 por 4. Ou seja, meu r ao cubo vai ser essa divisão aí, que dá 216. Agora eu preciso tirar essa raiz cúbica aqui, né? O que eu faço? Eu levo lá para o outro lado em forma de raiz cúbica. Então, a raiz cúbica de 216. Ou seja, eu preciso encontrar um número aqui que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dê 216. Ou seja, esse é o número 6, né? Por quê?
Porque se eu fizer 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 6 vai dar os 216. Então, a minha raiz cúbica é 6, tá bom? Aí eu já tenho meu raio, né? Que é 6. Só que ele está falando de centímetros, né? Então, meu raio vai ser 6 centímetros. Ah, eu não coloco o cúbico aqui, professora? Não, né? A gente está descobrindo o valor do raio. O que é cúbico é o volume, né? Que ele já deu aí no início, tá bom? Então, não se confunda aí nessa unidade de medida, tá bom? E para terminar, a gente vai ver mais um exemplo aqui, né? Olha só. Exemplo 3, determine o volume, de novo o volume aí, né? De uma esfera de 100 π centímetros quadrados de superfície. Então, aí a gente já precisa utilizar a medida da superfície, né? Para poder encontrar o raio, né? Porque o meu volume é igual a 4/3 de π vezes r ao cubo, então eu preciso dessa medida do raio. Para eu encontrar a medida do raio, eu só tenho essa informação aqui, ó, que a superfície, o volume de a superfície da esfera é igual a 100 π centímetros cúbicos, tá bom? Então, vocês viram aí que a área da superfície, né, ela é calculada assim, né, multiplicando 4πr ao quadrado. Então, aqui, ó, é minha superfície. Por que eu vou usar essa fórmula? Para poder encontrar o raio, ou seja, 100, que é essa medida aí que ele nos deu no problema, 100 π, vai ser igual a 4π, repito aqui, né, vezes r ao quadrado. Esse r ao quadrado é justamente o r que eu quero encontrar. E agora, o que eu faço? Posso cancelar aqui, né, esse π com esse π, e esse 4 eu vou jogar aqui para o outro lado dividindo 100. Então, vai ficar 100 dividido por 4 vai ser igual ao meu raio ao quadrado. 100 dividido por 4 é 25. Então, meu raio ao quadrado é igual a 25, ou seja, o valor do meu raio vai ser a raiz quadrada de 25, né? Porque esse expoente 2, ele vem para cá, para esse outro lado, em forma de radical de índice 2. Né? Então, meu raio vai ser igual a 5 centímetros. Por quê? 5 vezes 5, eu vou ter aqui o 25. Então, raiz quadrada de 25 é 5, né? Agora que eu já tenho o meu raio, eu posso colocar aí no volume, né? Na fórmula do volume, calcular. Então, aqui nesse exemplo, eu precisei saber dessa outra fórmula, né? Então, só nesse exemplo aqui que eu precisei saber dessa fórmula, né? Por quê? Porque o meu problema, ele dava essa informação que não tem a ver com o volume da esfera, né? A informação era da superfície aí da esfera, né? Então, agora que eu já sei o meu raio, eu só calculo aqui, coloco aqui na fórmula, 4/3 de π vezes o raio, que é 5, ao cubo. Calculando aqui, eu vou ter 4/3 de π, 5 vezes 5 vezes 5, é 5 ao cubo, né? Então, 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125. Então, veja que quando eu substituo aqui, né, o R, eu vou só calculando ele, né? O restante eu só vou repetindo. Então, meu volume vai ser igual a 4 vezes 125, que dá 500, né? Nós temos aí 500 π. Então, 500 sobre 3π. E aí, fazendo essa divisão aí de 500 por π, eu vou ter 166,67. Aí, isso aqui ainda tá com π, né? Π, e aí eu coloco centímetros cúbicos, né? Porque eu tô trabalhando com um raio de centímetros, né? Em centímetros, então o volume vai ser centímetros cúbicos, tá bom? Aí, se a gente quiser ter uma medida mais aproximada, aí, multiplicando esse π por 3,14, vou colocar bem aqui, 166,67, né? Vezes 3,14. Aí você vai ter um volume mais aproximado e a gente não vai mais colocar o π aí na resposta, né? Que vai dar 523,34.
Aí eu só coloco a unidade de medida, centímetros cúbicos. Então aqui eu tenho a multiplicação pelo π realizada e aqui eu tenho a resposta aparecendo o π. Então, tem essas duas formas aí, né? Dependendo da questão. Vimos então mais esse exemplo, né, de como calcular aí o volume de uma esfera, e nessa questão a gente só tinha a área da superfície, né? Então a gente tem que pensar aí um pouquinho para descobrir o raio, para poder jogar aí esse valor na fórmula do volume e calcular o volume da esfera, tá bom? Então essa foi a nossa aula, espero que você tenha conseguido compreender bem aí como calcular o volume dessa esfera. Eu fico por aqui e até a próxima.